Estava terminando de assistir o vídeo e eu parei um pouco de gravar, agora eu estou gravando de novo para poder falar um pouco mais sobre o que eu estava falando. Se você entende sobre a necessidade de educação moral nas escolas, educação sexual, moral nas escolas, você consegue entender muito mais fácil quando alguém está sendo desrespeitado, o que é o desrespeito, como lidar com o desrespeito. E cada vez mais que pessoas entendem mais isso, menos desrespeitos acontecem. É necessário demais que menos desrespeitos aconteçam. Sinto que os seres humanos estão muito frágeis. E talvez seja por causa do imediatismo, talvez seja por causa do tanto de atenção que as pessoas recebem nas redes sociais, talvez seja por causa do excesso de pornografia, talvez seja por causa do excesso de drogas, talvez seja por causa do excesso de bebida, talvez seja por causa da má gerência do tempo, talvez seja por causa da má gerência do ócio, talvez seja por causa do marasmo. E é muito necessário que a gente entenda, que nós seres humanos entendamos cada vez mais com sabedoria, com discernimento, conhecimento, para poder viver em paz, primeiramente consigo mesmo e depois para conseguir, quando viver em paz consigo mesmo, viver em paz com a sociedade. A gente vive em sociedade. Eu quero ter filhos no futuro. Eu quero que isso seja possível para muitas pessoas. Deve ser tão legal criar um filho, uma filha, uns filhos, umas filhas. É muito necessário que pessoas que se dizem ser líderes mundiais olhem para os seres humanos e falem: poxa, precisamos ajudar os seres humanos, precisamos fornecer educação de qualidade para eles, uma educação que seja muito diferente da educação pós-fordista, não sei qual que é o termo correto, mas aquela, por exemplo, 50 alunos numa sala, todos enfileirados, o professor falando coisas, e quando um aluno não entende alguma coisa e pergunta para o professor o que ele falou, o professor fala: poxa, calma aí, que eu preciso passar a matéria, porque o vestibular tá aí, meu. O vestibular tá chegando, meu. Não tem nada. Desnecessário demais essa pressa para passar uma informação, e às vezes com essa pressa para passar uma informação a mensagem é atropelada ou o entendimento das pessoas é meio é, o entendimento das pessoas carece de alguma outra coisa. Na verdade mesmo, para que haja entendimento e vontade de ajudar a sociedade, é necessário entender o que é o amor. E é um pouco mais difícil de entender o que é o amor com tanta decepção recorrente na vida, por exemplo. E para que tenham menos decepções recorrentes na vida, é necessário que, por exemplo, as pessoas olhem mais um pouco para si mesmas e vejam o que elas fazem e foquem um pouco mais nelas e construam um pouco mais a carreira delas. Por exemplo, aquela frase de que criança não tem que namorar, tem que brincar, tem que estudar, é muito verdade. Quando eu era criança, eu ficava nessa brisa de levava flores para algumas garotas na escola, ou chocolate, alguma coisa assim. E quando na verdade eu devia estar estudando, prestando atenção na aula, focado, para me melhorar, para escolher um curso de faculdade. Claro, aí eu estou pensando também numa realidade diferente de pessoas que têm que trabalhar e têm que estudar mais, ou têm que parar de estudar, têm que trabalhar mais cedo para poder levar comida para casa. Existem diferentes necessidades, né? Tem pessoas que, nossa, isso eu acho mais nojento ainda, porque o Estado, diferentes estados veem diferentemente diferentes pessoas por causa das diferentes classes sociais. Isso é tão baixo,
isso é ridículo. Como se uma pessoa por morar numa favela fosse extremamente menos do que uma pessoa que mora, sei lá, num Alphaville da vida, porque oportunidade ela tem, educação tem aí nas escolas, etc. Eu não acho isso legal. Isso tá errado. Isso tá errado. Esse pensamento tá errado. Tá completamente errado esse pensamento. Por uma pessoa viver na favela, por exemplo, ou por uma pessoa viver em algum lugar menos favorecido, socialmente, economicamente, menos favorecido pelo Estado, às vezes existe, acho que é síndrome de Estocolmo o nome, não sei, mas é algum sentimento de pertencimento a oportunidades baixas, oportunidades não tão grandes na vida. Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que moram super no interior de lugares e não sabem o que é uma cidade com prédios, e não sabem o que é um parque de diversões, coisas do gênero. E isso está fora da realidade delas, elas nem conhecem isso, então como que elas gostariam de experienciar uma coisa que elas nem conhecem? E às vezes elas sentem que não são merecedoras disso, que não devem ir pra lá porque, sei lá, são coisas, são desrespeitos atrás de desrespeitos, há um afastamento de pessoas que... Parece que é como se algumas pessoas, só pelo fato de elas terem mais dinheiro, elas querem tirar um pouco da humanidade de algumas outras pessoas que têm menos dinheiro. Falar que as pessoas que têm menos dinheiro, menos favorecidas, são problemáticas, ou tem que tomar remédio, ou ir empurrando pra longe do centro da cidade essas pessoas. São comportamentos nojentos, assim, é basicamente um dividir a sociedade de uma forma sutil, tênue e quieta, para que as coisas sejam bem divididas. Só que as pessoas não entendem que com essa divisão e que com a falta de boa educação vem um entendimento errado. Tem que ter boa educação. Tem que ter educação moral nas escolas. Tem que ter educação sexual moral nas escolas. Tem que ter... Poxa, as pessoas... Eu também. Saí do ensino médio sem saber diferenciar ética de moral, por exemplo. E, sinceramente, existem algumas questões, por exemplo, que não cabem. Por exemplo, você é uma pessoa educada, honesta, sincera, gentil, respeitosa, honrosa, responsável, trabalhadora, virtuosa, simpática, sabe? As caras que eu tô fazendo. É muito, muito, muito necessário que a gente consiga olhar para nós mesmos e falar: poxa, olha quem eu sou, olha de onde eu vim, olha onde eu tô agora. E caramba, quanto desrespeito que eu passei. As pessoas não precisam passar pelo tanto de desrespeito que eu passei. As coisas podem ser melhores. As coisas podem ser muito melhores.